Nós vamos abrir a escritura em Josué, capítulo 24. Josué 24. Apenas o versículo 26, e nós vamos ler juntos. Josué 24, versículo 26. Todos. 24, 26. 24, 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra e neste instante, mais uma vez, pedimos que o Senhor, Deus, nos abençoe no estudo das coisas referentes à formação da Tua palavra, providência do Senhor para a Tua igreja. Pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu vou fazer mais rápido do que o da semana passada, o ano passado, tá bom? Começamos, porque já tem esta é a terceira semana. É possível que hoje a gente encerre, então eu vou tentar encerrar hoje o nosso estudo sobre a Escritura. Se ficar alguma coisinha bem pequena, eu posso depois dar um ampassando na próxima semana, mas já quero ver se a gente inicia na próxima semana o próximo tema, tá bom? Que é sobre oração. Começamos falando sobre a Escritura e mencionamos alguns detalhes. O ataque à Escritura do liberalismo, que não crê que a Escritura toda é a palavra de Deus. Falamos que uma das coisas usadas por eles é que Jesus é a chave hermenêutica. E, de fato, olhando da perspectiva correta, a Escritura ela é entendida tendo Cristo como centro de todos os detalhes da Escritura, certo? Mas o que eles falam sobre Jesus ser a chave hermenêutica é, na verdade, a ideia de que se Jesus falou, vale, se Jesus não falou, não vale. Então, o que Paulo falou, não. Paulo era machista, Paulo era misógino, Paulo era homofóbico e etc. Então, o liberalismo entende desta perspectiva, certo? Falamos da origem apostólica, ou seja, se você não crê no que Paulo disse, no que Pedro disse, no que João disse, você não pode crer no que Jesus disse, porque o que Jesus disse foi atestado por Paulo, Pedro, João e etc. Então, ou você crê em toda a Escritura, ou você não crê em nada. Se você crê só em pedaços dela, você está sendo incoerente com o que a Escritura diz. Aí falamos sobre a confissão de fé, a introdução sobre o que ela diz sobre a Sagrada Escritura. Trouxemos o conceito de inspiração. Qual é a ideia de inspiração? Alguém lembra? O Emerson já está ali, já... É quem escreve. Inspiração é quem escreve, não quem recebe a revelação. Certo? E aí demos alguns exemplos. Por exemplo, Jeremias. Quem foi o inspirado do livro de Jeremias? Alguém lembra? Baruque. Baruque foi quem escreveu o livro de Jeremias. Não foi Jeremias quem escreveu. Então, o inspirado, nesse caso, é quem escreve. Certo? E Romanos, quem foi? Não vale Tessia, né? Tessia disse aí que a resposta correta que foi Tércio. Ok. Revelação é o fato de Deus, que Deus resolve revelar-se ao homem. E aí nós falamos sobre a revelação geral na criação, né? Revelação especial na Escritura e, por fim, revelação por meio de Cristo. Iluminação é Deus abrindo os nossos olhos para que entendamos a sua palavra, certo? Perspicuidade, alguém lembra? Um de cada vez. Vocês estão ansiosos para falar, né? Perspicuidade é a ideia de que a Escritura ela é simples o suficiente para que o mais indouto consiga entender as verdades para a salvação, mas isso não quer dizer que ela não tem coisas complexas que os mais doutos não conseguem entender. Então, Deus atinge o mais simples até o mais entendido. Aí já
Falamos, não vamos... Falamos isso, né, que os autores tinham consciência da inspiração, mas nem sempre eram iluminados. Isso foi um fato interessante. Eles eram inspirados a escrever, mas nem sempre eram iluminados para entender o que estava escrevendo. Aí demos o exemplo de Daniel. Daniel, Senhor, eu não entendi isso aqui. Ele falou, escreve, porque então selado você vai ficar sem entender. No fim dos tempos, essas coisas vão ser reveladas. Então, trouxemos alguns conceitos também a mais, mas vou andar. Falamos, então, sobre a inspiração verbal, que é a ideia de que todas as palavras da Escritura foram inspiradas. Não tem nada assim colocado sem propósito por Deus. Até o plural ou singular. E aí nós demos o exemplo do apóstolo Paulo usando o texto lá de Gálatas, falando, olha, Deus não falou dos descendentes lá para Abraão, falou do descendente. Por quê? Porque essa profecia apontava para um descendente, que é Jesus Cristo. Então, cada palavra da Escritura é inspirada. Não queira pular nem saltar por quaisquer motivos pequenos. E aí diz segunda perspectiva que a gente põe, a inspiração é plenária. Toda a Escritura, em todas as áreas, ela é inspirada. Quando ela fala das questões sociais, ela é inspirada. Quando ela fala de questões científicas, ela é inspirada, ela não deixa de ser inspirada porque é científica. Nós vamos dar um toquezinho mais à frente sobre isso. Inspiração orgânica. Deus preparou todos os meios, todos os detalhes para que a palavra dele fosse inspirada. Por exemplo, Deus preparou Salomão, preparou as circunstâncias que iriam acontecer. Vou dar um outro exemplo que do Salomão eu já dei. Vou dar um exemplo de Paulo falando lá, nele nos movemos e existimos. É Atos 16 ou 17. Ele fala, nele nos movemos. Só que Paulo cita quem? Filósofos, para trazer para nós uma palavra inspirada. Os filósofos foram inspirados? Não. Eles receberam revelação? Sim. Como? Revelação geral. Eles, observando a criação, observando as coisas, perceberam, olha, nós nos movemos e existimos, não é por força própria, é por força exterior e superior. E aí Paulo fala, está vendo o que os vossos filósofos falaram? Isso aqui é verdade, é palavra de Deus. E Deus preparou os filósofos naquela época, lá atrás, para escreverem todos os contextos necessários para que Deus inspirasse os seus autores para escrever. Então, ela é orgânica. Verbal, plenária, orgânica. E aí, nós vamos agora para o processo de formação. Nós não vamos tratar nem exaustivamente, nem de maneira muito profunda. Por quê? Primeiro porque a gente não vai ter tempo de sanar todo tipo de pergunta que ocorrer. Algumas perguntas, por exemplo, demandariam horas conversando e explicando todo o contexto, até estudando mais um pouco. Então, nós não vamos ser exaustivos. Mas nós vamos falar pontos que nós julgamos serem importantes para você entender, pelo menos, o todo. Aí você pergunta, para que eu preciso saber disso? Meus irmãos, nós temos sido muito atacados nas verdades sobre o que é a Escritura. Vou dar um exemplo para você ter noção de ataque sobre a Escritura. Vocês devem ter ouvido falar de pastores presbiterianos, 2 pelo menos, que eu saiba, que largaram o presbiterianismo e estão no catolicismo hoje. Ouviram falar disso? E o que é que está por trás disso? Um dos ataques é a respeito da suficiência das Escrituras, sola Escritura. É um dos ataques. Não é somente a Escritura. E vai ser um ponto à frente que eu vou tratar sobre como a Igreja Católica Apostólica Romana, tem que falar assim, né? Porque Igreja Católica quer dizer Igreja de toda a terra. E Cristo tem uma igreja em toda a terra. Mas a Igreja Romana, ela trata a Escritura como sendo submissa a ela, mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, há ataques a respeito do sola Escritura. Há ataques, por exemplo,
que relacionados ao adventismo, por exemplo. No adventismo, a Escritura não é somente esses livros que nós temos do Antigo e Novo Testamento. Eles hoje têm, hoje não, eles em sua história tratam os escritos de Ellen White como extensão da Escritura, por julgar ser ela o espírito da profecia. Todo adventista pensa isso? Não. Assim como todo presbiteriano acredita em predestinação? Não. Mas é uma doutrina forte ensinada por muitos dos seus teólogos. E tem havido um ataque grande no sentido de inserir o adventismo no meio evangélico. Isso começou como? Essa parte agora é na minha visão. Como é que isso começou? Para mim, na música. Eles são muito bons na música. Eles sabem fazer música. E os evangélicos hoje bebem música adventista. Há pecado em si, se a música não tem erro teológico? Não necessariamente. Mas o erro é você comer o almoço e engolir a mosca junto. Se você não conhecer as verdades essenciais, e por isso que nós vamos, em breve, iniciar uma série sobre seitas e heresias, antes do meio do ano, se Deus nos permitir. Certo? Então, pensem que também em mais uma importância. Lembre de como os nossos jovens têm sido atacados nas universidades a respeito da Escritura. Ah, o seu pastor te enganou. Nunca te falaram que não temos os autógrafos? Os autógrafos cadê a carta que Paulo escreveu para Timóteo? A carta mesmo, aquela original. Onde é que está? Já virou fumaça. 2000 anos depois, um pedaço de papiro, que é primo mais velho do papel. Tente guardar esse papel por 2000 anos, você vai perceber, vira fumaça. E agora? E aí, se você não conhece o processo de formação, como Deus, na história, conservou a sua palavra, você, por vezes, vai se sentir um enganado. Eu fui enganado, eu não sabia disso. Então, trate, principalmente, esse processo de formação com muita atenção e talvez esse não seja um problema para você hoje, mas lá na frente talvez seja. Então, guarde esse estudo com muito carinho e zelo. Dito isso, eu começo com Moisés e o Pentateuco. Não existe muita dúvida no meio cristão sobre a autoria de Moisés, mas no meio liberal há, de fato, muita dúvida. Eles falam, Moisés escreveu isso aí? Não, Moisés não escreveu isso aí. Moisés lançou mão de quê para escrever o Velho Testamento, o Pentateuco? O que é que Moisés tinha em mãos? Nada. Foi tudo revelação, ele dormiu, Deus revelou num sonho, ou Deus apareceu para ele e disse tudo. Agora já sei tudo. E aí ele escreveu tudo? Ou vocês acham que Moisés teve acesso a algum material? Dá para fazer uma enquete aqui, né? Quem acha que Moisés teve acesso a algum material? Levanta a mão. Pode levantar agora. Moisés teve acesso a algum material para escrever? Sim ou não? Pronto. Oral, a segunda pergunta. Oral ou escrito? Os dois. Olha, tem um corajoso aqui, viu? Eu acho que ele é japonês. Moisés provavelmente teve acesso a conteúdo escrito e oral. Como é que eu sei que ele teve acesso a alguma coisa escrita? Possivelmente, quando você vê, esta é a Gênese, no livro de Gênesis tem algumas chamadas ali, esta é a Gênese. A palavrinha para Gênese lá é Toledot. Toledot era provavelmente histórias conservadas até possivelmente pelo povo de Deus. E aí, por exemplo, você vê a genealogia. Você acha que é simples decorar umas genealogias gigantes daquele jeito? E algumas delas são resumidas? Então, é possível que haja material escrito que ele tinha acesso,
Mas, lembre, aí agora eu achava que foi tudo assim. Lembre de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele começa dizendo que levantou uma pesquisa acurada dos fatos. Isso não diminui a inspiração. Paulo, como eu citei, usou uma frase de ímpios, inclusive, porque Deus revelou a ele que aquela expressão era verdade absoluta, necessária para a igreja de toda a história. E aí Lucas, inspirado, vai e registra. Percebe como o processo não é tão simples assim? Então, Moisés teve acesso a material, certamente. Mas o processo de inspiração vai além disso. Porque Moisés não escreve simplesmente da sua própria vontade. O texto que lemos na semana passada, nenhum homem, nenhuma escritura é de particular elucidação. É vontade. Começamos lendo este aspecto em todo o estudo, mostrando que Deus dirigiu todo o processo pelo Espírito Santo do que seria registrado palavra por palavra. Não é ditado a inspiração verbal, não é ditado de palavras, não é inspiração mecânica, que é um dos equívocos que nós mencionamos semana passada. Olha, o pastor está achando tão complexo. Você está anotando? Estou puxando a orelha da igreja, viu? Anote. Nós estamos numa escola dominical. Aprenda a anotar, porque aí você vai decorar. Ah, ok, verdade. Ó, isso aqui atrás, eu não tinha pensado nisso. Agora, tirando a puxão de orelha, voltando para Moisés. Então, há algumas dúvidas sobre... Moisés escreveu mesmo? E aí tem uma dúvida geralmente muito levantada, até no meio dos crentes. Agora eu quero ver vocês. Alguém já ouviu qual é no texto. Você lê o Pentateuco, a dica. Quando você acaba de ler Deuteronômio, você fala assim, não entendi. Moisés já estava morto. Como é que Moisés escreveu essa parte final? Vocês lembram desse trecho? Moisés morreu e depois Moisés narrou sua morte. Conta a história do sepultamento. E aí Judas lá vai dizer que Satanás brigou ainda pelo corpo dele. E agora? Como é que fica? Tem problema para isso? Não. Primeiro porque... Opa, muito bom, irmão Frank. Moisés teve... Jeremias teve Baruque, Paulo teve Tércio, Moisés teve auxiliares para lhe ajudar. Então, isso não é problema. Mas tem outra solução também muito tranquila no texto. Como é que começa o livro de Gênesis? O Pentateuco começa como? Moisés vivo? Ninguém. Revelação. Qual a dificuldade Deus teria em revelar a morte? Moisés, você vai morrer assim. Algum irmão teria alguma dificuldade de... Ou, se você acredita em Gênesis 1, não vai acreditar no fim do Deuteronômio? Então, Deus poderia ter revelado para ele tranquilamente. Mas há um outro aspecto que nós começamos lendo, Josué 24, 26, fala que Josué escreveu todas essas palavras no livro da lei de Deus. Sabe o que é isso? Inspiração. Josué também era inspirado. Não há nenhum problema bíblico de inspiração de Josué sendo autor inspirado em terminar o livro de Deuteronômio. É outra saída muito tranquila. E veja que o autor não fala com medo de, eita, será que vão achar que agora Moisés não é inspirado porque que adulteraram o fim? Não, Josué foi lá e escreveu aquelas palavras no livro da lei. Os autores inspirados tinham autoridade na escrita da Escritura, certo? Dito isso, há também dúvidas com respeito aos relatos antigos. Por quê? Porque existem relatos paralelos, parecidos alguns. Eu não vou entrar, por exemplo, no Código de Hammurabi. E agora, como é que fica? Porque descobri na faculdade que tem o Código de Hammurabi, e agora os 10 mandamentos. Para quem não sabe, o Código de Hammurabi é considerado um dos códigos mais antigos, né, em relação às leis. E aí, será que Moisés teve acesso ao Código de Hammurabi e foi lá e escreveu a lei de Deus?
E aí foi uma cópia, na verdade. Ah, foi Moisés da cabeça dele. Isso é o que vão acusar. E um dos antídotos para isso, eu trago um relato extra-bíblico do dilúvio. Alguém já ouviu falar de um relato extra-bíblico do dilúvio? O mais famoso, alguém sabe do nome? Pode falar, se alguém souber. Chama-se o... Opa, peraí, aqui é só a abertura. O Épico de Gilgamesh. Isso aí conta a história do dilúvio. É bem interessante, bem interessante. Eu vou ler para vocês nesta língua aí, e aí vocês... Não sei não, viu? Eu não recebi o dom de línguas para ler isso não, tá bom? Mas eu vou ler a tradução de um trecho. Eu selecionei, na verdade, trechos do épico para trazer para os irmãos. Detalhe, esse épico data de cerca de 1600 a.C., época de Moisés. Olha que interessante. E aí, os liberais, quando acharam e conseguiram traduzir essa pedra, falam o quê? Ah, Moisés, nada. Moisés fez foi copiar aí. Essa história é a história da carochinha. Pronto. Mas à frente eu falo, quando eu acabar a leitura aqui, tá bom? Olha o que diz. Eu não transcrevi aqui, não. Transcrevi. Derruba a casa, constrói um barco, abandona as riquezas, busca a vida, despreza as posses para salvar a vida, leva a bordo a semente de todas as criaturas. O barco que construirá, suas medidas devem ser todas iguais. Um quadrado, né? Aliás, um cubo, né? Fiz entrar no barco... Aí, essas reticências é porque eu puxei trechos, né? Fiz entrar no barco toda a minha família e os meus parentes, os animais domesticados e selvagens. Chegou o tempo determinado. Olhei o céu, o tempo era terrível de ver. Entrei no barco e fechei a porta. Já viram alguma coisa aqui? Ah, ok. Fechou. Tá bom. Com o primeiro clarão da alvorada, uma nuvem negra se ergueu no horizonte. Dentro dela, troveja o Deus das tempestades. O Deus do mundo subterrâneo rompe os esteios da barragem. O Deus guerreiro lidera as enchentes das águas. Tem mais. Os deuses erguem as tochas, ateando fogo à terra com suas labaredas. Durante 6 dias e 7 noites, o vento, o dilúvio, a tormenta castigaram a terra. Olhei o tempo, estava calmo, e toda a humanidade virara lama. A terra era plana como um telhado. Olha a terra plana. O pessoal não entendeu a piada, não, né? A terra era plana como um telhado plano. No monte Nizir, o barco encalhou. Quando veio o 7º dia, enviei uma pomba, uma andorinha, depois, né? Uma andorinha. Não tinha onde pousar e voltaram. Enviei um corvo, comeu, sobrevoou a região e não retornou. Levei para fora as oferendas e com elas fiz um sacrifício. Rapaz, tem muitos aspectos similares, não é? Ofereci uma libação no cume da montanha. Os deuses sentiram o aroma, sentiram o odor agradável. Acho que foi até aqui que eu coloquei. Até aqui. E agora, como é que fica o relato de Moisés? Deixa eu dizer para os irmãos, não sei se vocês sabem, existem cerca de... Quer dizer, pode ser que haja mais. Catalogado num livro que eu pesquisei, é um livro que faz uma citação, acho que de uma pesquisa mesmo, do Tim LaHaye. Ele é conhecido por um livro, Temperamentos Transformados, eu acho que é o livro mais famoso dele. E o John Morris. Não é o livro deles, eles citam e fazem esse apanhado. São mais de 200 histórias de dilúvio em todos os continentes. E aqui eu vou trazer alguns exemplos. Oriente Médio e África, cerca de 18 citações de dilúvio. Egito, Sudão, Síria são exemplos dos relatos. Nas ilhas do Pacífico, 38 relatos de povos diferentes. Austrália e Havaí são 2 exemplos. No extremo leste, cerca de 20 povos relatam. A China é um dos países que tem relatos antigos do dilúvio. Europa e Ásia. Aliás, depois, se você tiver muita curiosidade sobre o assunto,
eu posso mostrar para vocês um detalhe sobre os pictogramas chineses, mas não vou trazer aqui, tá bom? E menções ao dilúvio dos pictogramas chineses. Europa e Ásia, 13 relatos. Entre Noruega e Rússia também há relatos. Na cultura helênica e outros autores, 21 relatos. América do Norte, 58 relatos, até entre os esquimós. América Central, 21 relatos. México, no México também há relatos. E na América do Sul, 24 relatos. Incas e inclusive índios brasileiros. Neste livro eu não achei citando, mas eu já ouvi, eu não lembro se foi em alguma palestra, que entre os tupi-guaranis tem um relato um dos relatos do dilúvio nas tribos brasileiras entre os tupis-guaranis. E o que é que tem em comum? Um grande barco, uma grande canoa, animais, uma família, a ira dos deuses. E o que é que isso nos mostra? Nos mostra que não nos parece uma história inventada. Isso parece uma origem comum. Uma história em que, em todos os cantos da terra, há relatos dessa história. O que é que Moisés tem em mãos? Revelação da parte de Deus. Há algum problema de inspiração caso ele tenha acesso a alguma coisa por escrito? Não. Ele, inspirado por Deus, recebe a revelação de Deus como de fato ocorreu. E ele traz a história como de fato ocorreu da parte de Deus. O resto que tem é telefone sem fio. Resíduos de história sendo contada de pai para filho, e aí vai aumentando, vai diminuindo, vai colocando isso e problemas. E aí, por exemplo, ele fecha a porta quem fecha é o anjo do Senhor, o Senhor fecha o barco, certo? Dito isso, lembre-se que a palavra inspirada da parte de Deus, crer na palavra inspirada é obra do Senhor. É difícil crer nisso aqui? Difícil é crer que Jesus ressuscitou. E está vivo até hoje. E nós cremos. Os irmãos viram a devocional Último Mito, né? A ressurreição. É isso aí. A mente deles é tentar tirar da sua cabeça qualquer coisa que não seja, que seja milagre. E inspiração é milagre da parte de Deus. Deus resolveu inspirar homens para escrever a sua palavra. Próximo. Pode falar, meu irmão. Uhum. Isso, muito boa. Ele vai falar assim, os liberais falam que Jesus é a chave hermenêutica. Ok, então, uma para eles aqui, né? Cristo cita o dilúvio. Mateus 12 fala sobre isso, olha. Nos tempos... não, é 12 não. 12 é de ninivitas e... Isso, pronto. Lucas 17. Cristo cita o dilúvio, né? Que a volta do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. E casavam-se, davam-se, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, enfim. Eu queria bater a foto aqui para ler da própria pedra, sabe? Pronto, eu vou mandar os slides no grupo da igreja. Aí você fique em paz, eu vou mandar os slides no grupo da igreja, tá bom? Aí quando eu colocar, eu creio que hoje ainda ponho, após acabar a escola do Micael aqui, eu já posso enviar para a igreja. O segundo que eu ponho aqui é de Josué e eu coloquei Josué e Jericó, mas não era Josué e Jericó, não, é só Josué mesmo. O Jericó aí não é inspirado, não. Na verdade, o que eu coloquei sobre a referência a Josué é o fato do texto que nós lemos, é a autorização que os autores inspirados tinham na manipulação, no bom sentido, é claro, do texto inspirado. Eles
no caso de Josué, Josué tinha autoridade para escrever as palavras no livro da lei. E esse é um ponto-chave, porque falar do livro da lei de Deus era falar do Pentateuco. Aqui você pode falar, pode ser que ele escreveu trechos de Deus. Quem é o dono do Pentateuco? É Moisés? Quem é? É Deus. Então, o autor inspirado, ele tinha autoridade sobre o texto vinda da parte de Deus, certo? Aqui é o versículo que nós lemos, então nós não vamos ler novamente. O terceiro aqui, esse aqui eu vou acabar gastando alguns minutinhos a mais nesse aqui, porque, de fato, é um texto clássico para você entender vários detalhes sobre inspiração. Por exemplo, Davi já foi inspirado por Deus? Sim ou não? Quem acha que sim, olha, rapaz, eu... Qual foi o livro que Davi escreveu? Mas Davi escreveu Salmos. Tem certeza disso? Posso perguntar? Olha, eu vou frustrar você hoje, viu? Eu acho que Davi não escreveu o livro de Salmos. Não. Na verdade, no quesito formação, é diferente você chamar Davi de escritor. Não é pecado falar assim, Davi escreveu esse salmo. Agora, ele falou que Davi escreveu. Não é pecado falar assim, não. Davi pode ter escrito salmos? Pode. Mas o livro de Salmos não foi registrado por ele. E certamente ele escreveu mais salmos que não estão aqui. Porque o autor inspirado dos salmos não foi Davi. Como é que eu sei e que eu provo que não foi Davi? Nós vamos ver no texto do livro dos Salmos, certo? Então, falar de Davi compositor é uma coisa, e falar de Davi inspirado para escrever o Salmo é outra. Por que é outra? Ele recebeu revelações da parte de Deus. Tanto que lá em Atos cita Davi como profeta. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo de seus pés. Salmo 110. Aí o Atos fala assim, Davi não estava falando de si, mas estava falando de Cristo, porque Davi era profeta. Pronto. Mas é diferente dele escrever como inspirado para o texto que ficaria para todas as gerações da Igreja de Cristo. Certo? E aí eu vou dar os exemplos. Primeiro, abra sua Bíblia nos Salmos, e aí você pode folhear até. Salmo 1, no início, qual é a primeira coisa que tem na sua Bíblia aí? O livro dos Salmos, depois tem o quê? Alguém conseguiu um esparadrapo para a boca da minha esposa, tá bom? Porque ela já sabe algumas coisinhas, aí ela fica... ela já fica já sussurrando. Aí Hélio pega aí e fala, livro, né? Livro 1 tem aí, não é? Livro 1. Todo mundo tem livro 1 aí? Tem? Pronto. O livro 1 vai de onde até onde, diz aí? Do 1 até o 41. Vá no 41, 42. O que é que tem aí? No 42. Livro 2. Pronto. Então, saiba que o livro dos Salmos eram 5 livros de cânticos do povo de Deus e que, na nossa Bíblia, é colocado só como um livro, certo? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Até aqui, tranquilo. Mas há algumas marcações claras no texto inspirado que mostram o dedo de um autor inspirado que não foi autor de cada salmo. Exemplo, o fim dos livros são marcados. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Pronto. São marcados por um duplo amém ou aleluia. O fim do Salmo 41, faz o seguinte, alguém abre no fim do Salmo 41, 41:13, outro abre no 72:19, outro no 89:52 e outro no 106:48. Vou repetir. 41:13, 72:19, 89:52
e 106, 48. Qual é a última expressão aí em relação ao amém ou aleluia? 41, 13. Alguém fala em voz alta. Amém, amém. 72, 19. Amém, amém. 89, 52. Amém, amém. 106, 48. Amém, aleluia. E no último, 150, versículo 6, aí depende da tradução. Porque no texto hebraico é aleluia, aleluia. É porque aleluia significa louvai a Yahvé. Porque Yah é uma abreviatura de Yahvé, Jeová, Javé, do Deus da aliança. Então, aleluia significa louvai, aleluia, o Deus da aliança. Então, no final, na tradução, não, é por isso que não está, eu estou falando isso, porque não está errada a tradução, tá bom? Está assim, louvai ao Senhor, aleluia. É a mesma coisa, aleluia, aleluia, tá bom? Então, alguém, ao findar de cada livro, escreveu amém, amém, para dizer, acabou esse livro. Amém, amém. Amém, aleluia. Ou amém, amém de novo. Amém, aleluia. E aleluia, aleluia. Certo? Então, há uma marcação aí que você, opa, mas será que não foi Davi que fez isso 5? Aí, se você olhar, como é que Davi encerrou os 5 e colocou o Salmo 126 lá? O 126 foi pós-exílio. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, Davi já estava morto já. Então, não pode ter sido Davi. Certo? Segundo, há também uma marcação comum que aponta para uma edição inspirada em alguns salmos. Fim do Salmo 41. Então, ele só colocou só amém, 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 aleluia. Não, tem mais coisa aí. Inclusive colocada no Salmo de Davi. Rapaz, o cara adulterou o Salmo. Não, ele é inspirado por Deus. Ele pegou os salmos de Davi, de Salomão, de Asaf, e dos filhos de Corá e de Moisés, inspirado por Deus, reuniu como palavra de Deus. E aí, olhe no fim do Salmo 41, 13. Agora, alguém lê em voz alta todo o versículo 13. Agora alguém lê o Salmo 106, versículo 48. Eu estou indo nessa ordem por causa da similaridade. Amém, aleluia. Veja que só muda o amém e aleluia aí, dos dois salmos. E um foi feito por Davi, o Salmo 41. O 106 nem diz quem foi o autor. E o 89, 52 é parecido, mas eu vou ler aqui. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. É uma marcação que mostra, olha, no fim de cada um dos 5 livros, do conjunto de salmos reunidos, ele põe uma marcação inspirada da parte de Deus para encerrar com uma doxologia cada um dos livros, certo? Outro detalhe, Salmo 72, este é bem interessante, quanto à autoria de Davi. Comece aí o Salmo 72, na introdução, de quem é esse Salmo? Salmo 72. Salmo 72. De quem é? Salmo de Salomão. Aí ele começa o salmo, e como é que ele encerra aí? Versículo 20. Após a doxologia, bendito seja o Deus de Israel, bendito seja para sempre seu glorioso nome, tal, tal. Amém, amém. Versículo 20 diz como aí, vamos ler juntos? Findam as orações de Davi. Opa! Não era Salomão? A Bíblia, olha, o autor inspirado se atrapalhou. Não, aqui é o fim do livro 2. Então, e de fato, boa parte dos salmos de Davi estão nos dois primeiros livros, certo? No Salmo 73 em diante, começa uma série de salmos de Asaf, belíssimos por sinal. Então, há esta
marcação mostrando, Davi não foi o autor do livro dos Salmos. Um autor inspirado reuniu os salmos de Davi, salmos de outros autores, certo? Davi, isso, exatamente. Davi foi o compositor de alguns salmos. Provavelmente ele escreveu alguns, mas a sua escrita não era inspirada. Por que não era inspirada? Porque teve outros que ele escreveu também não foram colocados. O inspirado é quando alguém, por Deus, recebe a autoridade para reunir e escrever como palavra de Deus. Provavelmente Esdras, o escriba. Provavelmente. É que boa parte dos comentaristas apontam para Esdras. Período já pós-exílico, retorno e reconstrução do culto ao Senhor do templo, etc. Mas há mais um aspecto aqui. Salmo 89. Aliás, é bem parecida com esse anterior. Eu estou colocando como diferente. Mas o Salmo 89, versículo 1, ele fala que é de Etã, Ezraíta. É a mesma coisa, na verdade. E no fim... Não é a mesma coisa, não. Eu lembrei qual foi o que eu estava em mente quando eu escrevi isso. Ele começa dizendo que é de Etã o Salmo. Etã, o Ezraíta. E ele termina com o mesmo fim que o Salmo 41, que é feito por Davi, mostrando que tem um autor inspirado que reuniu os dois salmos diferentes. Certo? Dito isso, o que esses aspectos nos ensinam? Olha, eu estou estudando hoje o Salmo 23, que salmo lindo. É um salmo belíssimo. Eu já fui, e aí, como ele liga com Jesus Cristo, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas tu já leu o Salmo 22 e o 24 também? Porque a ordem foi inspirada. Ao estudar um salmo, saiba, o autor que compilou o livro é inspirado por Deus. Estude o salmo que vem depois, estude o salmo que vem antes. Estude o livro 2. Olha, percebi que há uma temática aqui nesse conjunto de livros. Ao estudar um salmo, estude o contexto. Como é que eu estudo o contexto? Contexto literário. Por quê? Porque há um autor inspirado por trás de todo esse compêndio de 150 salmos. Certo? Outro exemplo bem interessante, Salmo 119, maior salmo da Bíblia. Não sei se você já notou que logo após o 119 começa os cânticos de quê? Falem alto, não tem um... De romagem. Que mais? Muda o nome aí. Muda o nome não. Sinônimo de romagem. De degraus. Subida. O que é isso, cântico de degraus, subida? Cânticos que o povo cantava quando subiam para Jerusalém. Certo? Romagem é usada aqui, é uma tradução, e aqui eu já insiro isso aqui. O rapaz lá em São Paulo, no Rio, não sei, a Sociedade Bíblica, não sei onde moram os tradutores da Sociedade Bíblica do Brasil. Os tradutores desta Bíblia são inspirados por Deus? Resposta, não. Deus inspirou Esdras, no texto hebraico ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou mostrar para vocês um erro de tradução. Cântico de romagem. Romagem é o quê? É ida para onde? Para Roma. Não é para Roma que eles iam, é para Jerusalém. Perceberam? É só uma tradução. É tanto que em algumas Bíblias, algumas traduções vai ter assim, cântico de degraus, ou cântico de subida, porque é subida para Jerusalém. O 119 vai trazer uma história, e aí está aí a tarefinha de hoje de tarde. Vai ler o Salmo 119 todinho. Oh, pastor, que coisa triste, terrível. Terrível o quê, meu irmão? Coisa boa é a palavra de Deus. Opa. Eu apertei algum botão aqui que eu não sei o que eu apertei, viu? Ah, rapaz. Então, cântico... TI, né? Aí não fui eu mesmo, eu bati a mão aqui.
Cântico de... O 119 é um salmo que traz uma história. Ele não é um salmo que traz só um acróstico. Ele traz um acróstico belíssimo, com todo o alfabeto hebraico, mas ele traz uma história. Leia esse salmo buscando que história ele traz. Não vou dizer qual é. Eu vou dizer só uma dica. A dica é, último versículo. Todos os versículos falam da palavra de Deus, não é? Mas tem um porquê disso no salmo. A parte final é: ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. É uma petição ao Senhor, a dica de alguém aflito, pedindo: Senhor, eu estou como ovelha desgarrada. E aí começa os salmos de direção para onde? Para a presença de Deus. Há uma sequência lógica e inspirada nisso aqui. Ele vai andando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí ele vai andando até chegar no Salmo 134. Bendizei ao Senhor. Onde ele já está? Vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Conhecer um pouquinho do processo de formação dos Salmos vai te ajudar a ler com mais atenção os aspectos dados por Deus para a sua igreja. É para nós mesmo, para o nosso bem, para nós nos deleitarmos na sua palavra. Salmo 90. Oração de Moisés. Sobre a diversidade aí dos autores, né? Sim. Isso aí é uma oração de Moisés. De Moisés, exatamente. Oração de Moisés, homem de Deus. Então, há alguém... aqui nem foi Moisés o autor inspirado desse trecho. Olha que interessante. O autor inspirado... Moisés foi inspirado no Pentateuco. Aqui é Esdras, provavelmente. O inspirado para pegar uma das orações de Moisés e registrar como palavra inerrante e infalível do Senhor. Certo? Novo Testamento. Vou andar rápido porque eu ainda quero mostrar pelo menos um detalhe hoje. Hebreus, né? Carta aos Hebreus, carta complexa e muito boa. Revelado, exatamente. Muito bom. Ele recebe a revelação de Deus sobre a palavra de Deus, mas o autor inspirado vai lá e... Isso aqui é importante. A inspiração tem relação com a vontade de Deus de manifestar aquela verdade revelada para todas as gerações da sua igreja até a volta do Senhor. Certo? Nós falamos que nem tudo que foi revelado foi inspirado. Olha... Cântico gradual, tá vendo aí, ó? Cântico gradual. Estou dizendo que foi o próprio Ari que escreveu, né? Ok. Aí, ó, pronto. Então, isso aqui é uma tradução, certo? Então, guardem esse aspecto. Olha, só mais um detalhe. Por que a gente está mencionando isso? Pessoas novos convertidos e até pessoas de muita caminhada de fé no meio do povo de Deus, às vezes se assustam, pegam uma Bíblia, numa tradução, e vê um versículo, e pega na outra e vê outro, e fala assim, tem contradição na Bíblia. Lembre, os tradutores erram. Olha aí um exemplo. Ó. Ele traduziu... Porque essa partezinha em itálico que fica no início dos Salmos é inspirada também. Está lá no texto, nas línguas originais constam lá. Essa de negrito, não. Isso aí foi do editor aqui em São Paulo, que ele pensa de trazer uma ideia para te ajudar na leitura da Escritura. Alguém levantou a mão. Aqui, pronto.
Ah, tem 2 aqui, né? 2 inscritos. Eu não sei quem perguntou primeiro, mas... Ah, aí, pronto. Como é que dá para afirmar que determinada pessoa foi inspirada? Mas eu falo nesse instante. Complementando, né? Talvez você vá falar sobre as cartas paulinas, e aí talvez seja uma forma de você responder a pergunta dele. Pronto, eu vou andar aqui e veja se responde. Eu vou trazer, sobre o Novo Testamento, são aspectos que eu chamo de importantes para você compreender formação, e vale alguns deles para o Antigo Testamento também, tá bom? Primeiro deles, eu trago sobre história e pesquisa, e isso tem relação, por exemplo, com a inspiração orgânica, que todos os aspectos que cercaram a formação foram preparados por Deus para a inspiração. Deixa eu dar um exemplo mais longo. A gente vai até os 10 minutos não chegou aqui ainda, então, quando chegar aqui, tem mais 10. Né? Chegou agora. 10 minutos. Ok, então vamos lá. Vocês já ouviram falar da plenitude dos tempos, que Paulo fala? Na plenitude dos tempos, Deus envia seu filho, nascido de mulher, e etc. O que é que nós temos a falar sobre plenitude dos tempos? Deus preparou a história para que Cristo chegasse no tempo exato, certo? O que Paulo falou, Cristo veio no tempo perfeito da parte de Deus. Mas há aspectos que nós podemos ressaltar, históricos, externos, que nos ajudam a entender o cuidado de Deus para revelar a sua palavra. Por exemplo, quando Cristo chega e completa a sua obra, Mateus 28 fala, e portanto fazer discípulo de todas as nações, batizando no nome do Pai e tal. Vão às nações. Mas como é que eu vou às nações se eu não sei falar árabe, nem egípcio? Aí vem o Espírito Santo, desce sobre a igreja e fala, agora vocês vão falar vários idiomas, e agora vocês vão às nações. Ah, ok, tá bom. A gente consegue falar as grandezas de Deus em outros idiomas. Ok. E a palavra inspirada, se fosse em hebraico, o Novo Testamento, já com a plenitude, a concretização da obra de Cristo, para ser espalhada às nações, o que é que Deus faz? Pega um cidadão, um ímpio, Alexandre o Grande, pega, olha o que Alexandre o Grande faz. O idioma grego é muito complexo. Eu falo do grego, não o grego koiné. O koiné chama o grego comum. Era o grego que os pescadores falavam lá na Galileia. E ele unifica o idioma do império. Ele fala assim, olha, está muito... vou parafrasear aqui, em nosso tempo, como seria. Chega lá, rapaz, o presidente dos Estados Unidos fala assim, rapaz... vamos criar um inglês mais simples, porque aí o mundo todo vai aprender a falar inglês assim, ó. A gente tira algumas regras, pega o mais básico mesmo, ensina para todo mundo. Resultado, o império todo falando o idioma. O grego, no caso, né? Chamou grego comum, grego koiné. E aí vem mais. Vamos construir estradas. Ah, tem mais. Fronteiras livres. Dentro do império você pode circular. Você é cidadão romano? Ó a dica. Você é cidadão romano? Você está livre. Pode circular dentro do império tranquilamente. A paz nas fronteiras. Vários aspectos desses. E mais, a própria conquista do Império Romano, conquistando impérios menores. O que é que acontece quando chega a plenitude dos tempos? As nações estão desacreditadas dos seus falsos deuses. Os nossos falsos deuses não conseguiram nos livrar. E aí chega o Evangelho escrito em que língua? Grega. Os apóstolos com passe livre para rodar no império. Para pregar em que língua? Grega. E o Evangelho se espalha de um modo sem precedentes na história da civilização.
as grandezas de Deus espalhadas pelo mundo, como Deus preparando a história, Deus conduzindo a história. Então, alguns aspectos que são importantes para você entender a formação do Novo Testamento. Houve história e pesquisa, houve. Lucas faz isso, e ele fala isso no seu evangelho. Houve história e pesquisa. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, quando fala da ressurreição. Os irmãos devem se lembrar. Olha, tem testemunhas vivas da ressurreição. Veja, por exemplo, vocês podem atestar. O Paulo fala o que hoje a gente fala assim, está duvidando? Vai ali ver, olha, ali na esquina, ó, vire ali e você olha. Paulo fala assim, muitos vivem até hoje, testemunhas vivas da ressurreição. E não é uma época que falso testemunho é qualquer coisa. É uma época em que o testemunho de uma palavra era um documento. Duas ou três testemunhas hoje valem em juízo? No tribunal vale? Só testemunha verbal vale? Mas é aceito pelo tribunal as testemunhas? Existem testemunhas ainda hoje, mesmo na nossa palavra. Agora imaginem Paulo falar aí, quantas testemunhas da ressurreição? Quantas são? Alguém lembra? Da ressurreição de Cristo? Acho que 400, né? Quanto? 500. Meus irmãos, 500 pessoas juntas dizendo, olha, nós vimos. Eu vi. Ah, viu mesmo? Então você vai para a espada aqui, me mate, porque eu vi. Dando a sua vida pela verdade da ressurreição. Então, há história e pesquisa no processo de inspiração. Há história e pesquisa no processo de inspiração. O exemplo clássico, eu vou repetir mais uma vez para ficar na sua mente. Leia Lucas 1. Lucas fala, depois de uma acurada pesquisa dos fatos, resolvi dar por escrito a ti, ó Teófilo, para que creiais nas verdades tal, que foste instruído. Lucas 1 fala exatamente isso. Outro aspecto, o reconhecimento mútuo. E aí já responde um pouquinho. Como é que você sabe que foi inspirado? Há um reconhecimento autoritativo. O Antigo Testamento é o mais fácil, porque Cristo atestou o Antigo Testamento inteiro. Examinar as Escrituras. Que Escrituras ele está falando? Está falando do Antigo Testamento. Examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. O Novo Testamento, você tem a autoridade dada por Cristo aos apóstolos, e dentro dessa autoridade, que os terceiros e quarto pontos falam sobre isso, há o reconhecimento mútuo. E aí a gente tem o texto de Pedro falando, olha, alguns que deturpam os escritos de Paulo, como deturpam as demais escrituras. O que é que ele está dizendo? Está dizendo, o que Paulo está escrevendo é inspirado, é palavra de Deus, deem ouvidos. Certo? Então, há um reconhecimento mútuo de que, de fato, é palavra de Deus. Certo? Há esse aspecto. Há também o aspecto de que prodígios seguiam os apóstolos como seguiam os profetas, que atestavam a sua autoridade apostólica. E Paulo, quando faz uma das suas defesas, por exemplo, de que ele era de fato enviado e autorizado pelo próprio Cristo, ele fala, sinais, você sabe que a minha estada entre vós foi também com sinais e prodígios. Então, imaginem como é que atesta a autoridade, como foi atestada a autoridade de Moisés? Alguém lembra? Diante do povo? Sinais e prodígios. Os apóstolos recebem desta forma, de tal modo que a igreja reconhece. Agora, guardem essa palavrinha, reconhecimento. A igreja reconhece a autoridade. Por que eu estou dizendo isso, já dando spoiler da semana que vem, no caso, é que a igreja não tem poder de formação, ela tem poder de reconhecimento. Isso é contrário ao catolicismo. O catolicismo acha que ele tem poder porque ele formou a Escritura. Não. E é por isso que a Igreja Católica passa por cima de texto. Como é que a Igreja Católica vê lá o versículo, o padre vê lá, não farás para ti imagem de escultura, fala que o ídolo não é coisa nenhuma, e ele não se converte. Primeiro, que conversão é obra de Deus. Segundo, que para ele a Escritura não é autoridade máxima. Porque para eles não é reconhecimento, é formação. Para o catolicismo,
O catolicismo foi... A igreja é quem fez a Bíblia, é quem formou a Bíblia. Essa doutrina é a doutrina católica. Então, a igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Mas isso nunca ocorreu, na verdade. A igreja recebia os livros inspirados. A igreja no deserto recebe os livros de Moisés inspirados da parte de Deus. Ela não faz, não é a igreja quem faz. Mas eles vão além, eles falam que a igreja deu a Bíblia, mas não é. E para eles a igreja não é os membros, né? Para eles a igreja é o clero. Mas semana que vem a gente destrincha isso e eu vou encerrar com esse ponto aqui. Aliás, são 3 pontos, mas são bem rápidos mesmo. Os apóstolos, quem tinha autoridade de inspirar, autoridade necessária para a inspiração, estava ligada à presença de Deus. No Antigo Testamento, os profetas eram aqueles que estavam diante de Deus. Os inspirados ou estavam diante de Deus ou sob a tutela de quem esteve diante de Deus. Baruque, Jeremias, nós demos o exemplo. No caso de Paulo, Paulo e Tércio, Paulo foi alguém que esteve diante de Cristo, e é isso que você vai ver no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento era o profeta diante de Deus, no Novo era o apóstolo diante de Cristo. Então, todos os autores do Novo Testamento ou eram pessoas que tiveram autorização direta de Cristo, ou sob a tutela de um apóstolo, certo? Aí o quinto é o fato de que não é simplesmente porque o apóstolo ou o profeta escreveu que é inspirado. E o exemplo que eu dou é que algumas cartas não foram inspiradas. Paulo escreveu à igreja de Laodiceia. Onde é que está essa carta? Não foi inspirada. Foi uma carta que trazia instruções para a igreja e se perdeu com o tempo e não foi inspirada. E se acharem agora, não foi inspirada por Deus. Deus resolveu ocultá-la para a história da sua igreja, certo? E, por fim, há uma ordem da parte de Deus quanto à escrita. Em alguns casos, há uma ordem direta expressa audivelmente. Então, você vai ver isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, Deus fala com João no Apocalipse: escreve estas palavras em um livro e envia aquelas igrejas. Mas, às vezes, não tem uma ordem expressa. É como Lucas. Lucas é um texto clássico para você perceber que a inspiração da parte de Deus, verbal, palavra por palavra, não significa inspiração de ditado. Em alguns casos foi ditado, em outros não. Ok? Na próxima semana, para a gente encerrar agora, só para você saber o que a gente vai ver. A gente vai ver o reconhecimento da escrita. Vamos ver exemplos de livros apócrifos. Por que nós aceitamos os livros da Bíblia católica? Que tem a mais. Aquela Bíblia não é católica não, né, seu Ari? Mas nós vamos ver por que a igreja presbiteriana e a igreja evangélica não aceita os livros a mais. O que é que tem nesses livros? Como foi que eles chegaram na Bíblia católica? Cenas do próximo capítulo, na próxima semana. Não perca. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor graciosamente fez chegar até nós. Obrigado porque nós temos a tua palavra toda traduzida em nosso idioma e podemos desfrutar, ó Deus, de Gênesis a Apocalipse, enquanto os servos teus ainda têm versículos, porções da tua palavra. Ó Deus, dá a graça de tradutores levarem a tua palavra por escrito completa, ó Deus, no idioma de tantos povos que amam ao Senhor. Mas nós te damos graças e pedimos, dá-nos mais apreço pela tua palavra. E livra-nos das ciladas que o inimigo põe, com sugestões malignas de que ela não é inspirada, de que ela não é inerrante, de que o processo foi falho,
de que ela foi adulterada e tantos equívocos que tentam colocar em nosso coração. Mas nós te rendemos graças porque a fé vem do Senhor e nós cremos que é palavra do Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.